Bom dia, Deus abençoe você. Hoje eu quero falar de algo muito importante, é a importância da sobrevivência. Lembre-se que a mensagem de Deus, ela pode salvar alguém perto de você. A importância da sobrevivência. Você já ouviu falar, e tem muitos vídeos na internet que falam sobre a sobrevivência na selva, no deserto, a sobrevivência na mata, no gelo, no mar. São lugares diferentes. São lugares diferentes. E eu tenho um pouco de experiência na mata, pois desde criança eu já caminhava pelas matas atlânticas de Santa Catarina. Então, durante muito tempo, a gente conseguiu adquirir um pouco de experiência no mato. Desde criança, muitos anos. Eu tinha época que ia todo final de semana para a Mata Atlântica. Às vezes eu ficava final de semana por lá, já teve vezes que eu fiquei mais de mês dentro do mato. Às vezes eu levava uns amigos, outras vezes sozinho, mas muitas vezes eu fui sozinho. E teve uma vez que era mais ou menos meia-noite, eu encontrei uma pessoa perdida lá na Mata Atlântica, bem distante. Era um caminhoneiro, ele subiu na montanha e sem experiência nenhuma, ele subiu e de repente ele escutou o barulho da água, que tem uma cachoeira muito bonita lá, né? Ele desviou a rota, deu uma saidinha para ver a cachoeira. E quando tentou voltar, ele não conseguiu, ficou perdido. Ficou perdido e desesperado. Eu encontrei ele mais ou menos meia-noite, caminhando dentro da mata. Mas eu tinha minha barraca, meus equipamentos, já estava acostumado, experiência, né? E graças a Deus, se ele não fosse encontrado, ele poderia ter morrido, porque na mata é frio, é muito frio à noite. No inverno, principalmente, a pessoa não sobrevive, e ele estava molhado, sem barraca, sem nada. Não era verão, mas também não era inverno, talvez primavera, mas era muito frio à noite. Então dizem que pode morrer de hipotermia, e morre mesmo. Ele estava desesperado, ficou muito feliz. Eu levei ele para baixo, lá da montanha, né? E aí ele contou a história dele, eu dei um testemunho, falei da palavra de Deus. Depois ele mandou 2 celulares para mim, queria dar dinheiro, queria dar tudo. Mas eu não queria nada disso. Mas como ele soube do meu endereço, mandou 2 celulares. Eu precisava disso, mas é só para ilustrar para você o que eu vou dizer a respeito da sobrevivência. Informação sobre a sobrevivência. Tem a sobrevivência urbana também. É mais uma, sobrevivência urbana. É. Mas teve um outro guri de uns 8 anos, que também ficou na mata perdido por cerca de 8 meses. Uma criança se perdeu e ficou perdida durante 8 meses. Então olha o perigo. Muitos morrem, muitos morrem, muitos morrem. Todo dia morrem pessoas. Se não é nas matas, é no mar, no deserto. E na área urbana também. Esse menino, por um milagre, ele sobreviveu. Foi realmente um milagre. Depois de tanto tempo, alguém encontrou ele. Era uma ilha distante. E sobreviveu. Mas muita gente morre. Morre. Naquelas matas de Santa Catarina, lá, de Mata Atlântica, quantas pessoas morreram? Que subiram, se perderam. Entende?
Então é preciso a pessoa ter esse conhecimento. Um conhecimento da sobrevivência. Existe técnica de sobrevivência, certo? Muitas informações importantes. Uma pessoa que não tem experiência, não tem informação, é quase que fatal. Aquelas que não morrem, elas caem no desespero, sabe? E sofrem muito. Mas quem é acostumado, tem experiência, é como se estivesse em casa. É verdade. Como se estivesse em casa. Dependendo, é claro, do local, da região. Na vida espiritual também. No caminho de Deus, nós precisamos ter também conhecimento, informação e experiência para sobreviver. Você entende? Sobreviver. A pessoa nasce de Deus, tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, é batizado no Espírito, mas agora vem a sobrevivência, a experiência. Ela precisa ser humilde e aprender com aqueles que são mais experientes, os pregadores. Aprender e colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Por isso, um neoconvertido, uma pessoa recém-convertida, é um risco muito grande dela se desviar, dela voltar atrás. Muitos nessa caminhada acabam morrendo em sua fé, em sua espiritualidade, por falta de conhecimento, informação. Essa é a verdade. É a sobrevivência no meio deste mundo, porque como na mata, no mar, no deserto ou no gelo, há grande perigo. Perigos e inimigos por toda parte. Assim também, no mundo espiritual, nós temos o demônio, Satanás, os espíritos malignos, que são nossos inimigos. Temos aqueles que odeiam Jesus Cristo, sua palavra, e se tornam perseguidores. Temos os falsos irmãos, falsos pregadores, são inimigos também. E o maior inimigo é você mesmo. Você mesmo é o seu maior inimigo na sua vida espiritual. É o grande maior inimigo é você, a sua carne. Por quê? Porque nós temos dois corpos. Um corpo físico, que se alimenta daquilo que é comum. O pão, a água, o ar. Laranja, feijão, arroz, você sabe do que eu estou falando. E o alimento espiritual, do corpo espiritual. Por isso que no Evangelho de Mateus, quando ele relata uns milagres que também tem no Evangelho de Lucas e de Marcos, ele duplica, ele fala sempre dois. Por exemplo, os dois gadarenos, os dois cegos de Jericó. Então, ele fala em dois, Mateus fala que eram dois, mas Marcos e Lucas diz que era um só cego, um só gadareno. E era um só mesmo, não eram dois. Por que Mateus, ele fala em dois? Alguns milagres, alguns fatos ali, que ele, Mateus, escreveu, como se fosse duas pessoas. Mas na verdade era um só. Do que ele está falando? Qual é o significado dele duplicar? É que ele está falando que o cego de Jericó, por exemplo, ele não era só um cego no corpo, ele era um cego no seu espírito também. Ele era um cego que estava ainda na escuridão, estava longe do caminho de Deus. E quando ele recebeu a cura, quando ele foi curado, Jesus o curou, tocando os seus olhos, ele recebeu a cura também do seu corpo espiritual. Ele começou a seguir Jesus e a entender
melhora a palavra de Deus. Então ele ressuscitou no seu corpo espiritual. Agora, ele é dois no corpo físico e no corpo espiritual. Você e eu somos dois. Quando o nosso corpo espiritual morrer, quando o nosso corpo físico morrer, o nosso corpo espiritual vai subir. Ele vai sair deste corpo. Eu me lembro do testemunho de uma irmãzinha na fé. Ela era cega, ela ficou doente, foi para o hospital e teve uma morte, estava na UTI, ela morreu praticamente. E naquele momento ela saiu do corpo e ela deu esse testemunho para mim. Ela saiu do corpo e via os médicos, os enfermeiros, ela enxergava. E Jesus Cristo, os anjos levaram ela para uma experiência. Ela tem uma história, uma experiência. Ela não é mais viva, já faleceu, mas ela tem uma experiência extraordinária dessa arrebatamento. Você entende? Saiu do corpo. Morreu, mas ela voltou. Ela voltou. E ficou curada, ficou boa. E teve essa experiência. Então, quando o corpo espiritual, ela mesma saiu, ela conseguia enxergar. E o corpo físico dela estava lá. Naquela cama da UTI. Então, são os olhos espirituais. Quando ela voltou cega de novo. Ela continuou cega no seu corpo. Mas fora do corpo, no seu corpo espiritual, ela enxergava. Você entende? Então são duas pessoas, você é dois. Nós somos dois. Por isso que Mateus disse, 2 gadarenos estavam repletos de espíritos malignos. Aqueles que foram para os porcos. Mateus não relata que eram 2, mas Lucas e Marcos diz que era um só, mas era um só. Então quando ele diz 2 em Mateus, ele quer dizer que nós temos esse corpo espiritual, que é a segunda pessoa. Esse corpo físico é como se fosse a casca de um ovo ou de uma fruta, você entende? Só um exemplo. Então, a sobrevivência na mata, na floresta, no mar, no deserto, quando você aprende e tem essa experiência de muitos anos, é para salvar o seu corpo físico. Porque você pode ser morto por uma fera, você pode ser morto por causa do frio, ou algum animal, algum inseto peçonhento, pode matar você. Algum tipo de alimento, algum tipo de planta. Existem muitas situações em que você, com conhecimento e experiência, vai sobreviver, para se defender, conseguir sobreviver e voltar para casa. Entende? Assim é no mundo espiritual também. Quando você nasce de Deus, você precisa adquirir experiência espiritual. Ouvir os pregadores, ouvir as pregações, que você vê que é de confiança aquele pregador, é uma pessoa sincera. Então você fica se alimentando da experiência. Com isso, você vai crescer, se fortalecer e vencer todos os inimigos. O diabo, os falsos profetas, todos aqueles que querem levar você para a ruína ou impedir você de alcançar a salvação eterna. São muitos os inimigos e com informação, conhecimento da palavra de Deus e ouvindo os pregadores que são como pastores que conduzem o rebanho. Jesus assim comparava na época o povo. Eram muitos criadores de ovelhas, cordeiros, cabritos. Então ele fazia essa comparação do pastor, eu sou o bom pastor. E até ele pregou em Lucas capítulo 15, a parábola das 100 ovelhas. Está lá, parábola das 100 ovelhas, do filho pródigo, são 3 parábolas importantes. E da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma dentro de casa. Ele é o bom pastor, ele é a porta do aprisco.
E Jesus, ele é esse pastor supremo. Então, o que ele faz? Ele faz essa obra de pastoreio, de instrução, através de seus pregadores. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Cristo, comunica o que o verdadeiro pastor e único, ele sabe, ele é inteligente, sabe, infinito em inteligência e sabedoria. E os pregadores comunicam ao povo, aqueles que nasceram de Deus, essa experiência, a fim de que possam se manter e sobreviver neste mundo cheio de armadilhas, tentações e perigos. Mas muitos têm se afastado, abandonado e submergido. Muitos perderam a fé, perderam até a salvação. Muitos estão ainda desviados. Por quê? Porque não conseguiu sobreviver, não conseguiu adquirir experiência, conhecimento para sobreviver neste mundo onde somos peregrinos. Porque essa não é a nossa pátria. Nossa pátria está no alto dos céus. Nosso corpo físico vai ressuscitar. Nós cremos na ressurreição. Porém, isso só vai acontecer, a ressurreição do corpo físico, um novo corpo imortal, incorruptível, como o de Jesus Cristo, só na sua vinda. E quando morremos, nós vamos ao paraíso, a um céu onde nos aguarda todo aquele que faz a vontade de Deus, porque só aqueles que fazem a vontade de Deus é que vão para lá. E os demais, aonde vão? Prisões penitenciárias, a morte e a morada dos mortos, o abismo, são milhares e milhares de penitenciários, onde são detidos aqueles que abandonaram a fé, deram as costas a Deus, voltaram à sua perversidade de imundícia. Naufragaram, caíram, foram mortos neste mundo porque lhes faltou conhecimento, informação para sobreviver no seu corpo espiritual nessa terra, no meio de tantos perigos e armadilhas. Por isso eu fiz essa comparação. Uma pessoa experiente, por exemplo, na mata, é quase 100% que ela vai sobreviver. Ela precisa ter as coisas necessárias, é verdade. Mas mesmo sem tudo que é necessário, com a experiência ela consegue sobreviver. Agora, quem não tem experiência nenhuma, morre. Às vezes, em 3 dias ela morre, às vezes em 5 dias ela morre. Não consegue achar alimento, não consegue achar água. Ela é como se acontecesse na mente e no corpo dela, acontecesse assim algo como uma fobia. Você entende? Um desespero. Por falta dessa informação, do conhecimento. Você entende? Então, como é importante a informação e o conhecimento, você se alimentar de pregações, de ensinamentos que são ungidos, de pessoas de confiança, que você possa ouvir e se alimentar e aprender com eles, que já passaram por tantas tentações, tantas armadilhas, tantas provas, eles podem ajudar muito você. Por isso a importância de você abandonar as vaidades de certos vídeos e novelas, filmes, jogos. Tem tantas coisas que tomam o lugar, o espaço, alimentam não seu corpo espiritual para a salvação eterna, mas para a desgraça, porque você fica totalmente vulnerável. Como é importante, e a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, e principalmente o Novo Testamento, é este alimento. Ali está as informações, o conhecimento, a sabedoria, para que você possa viver e sobreviver
depois de ter nascido da água e do Espírito, se tornado um filho de Deus, é uma criança espiritual, precisa crescer, se desenvolver. A necessidade, principalmente de bons pastores, sacerdotes, que são sinceros e verdadeiros. Muitos não são, é verdade. Você tem que tomar esse cuidado. Sim, tomar cuidado. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que a mensagem de Deus pode salvar alguém perto de você. Por isso, nunca tenha vergonha, ou seja tímido em falar ou comunicar um testemunho, uma palavra de Deus àqueles que estão próximo, perto de você. Deus Todo-Poderoso abençoe você e sua família. Amém? Glória a Deus.